E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Direito administrativo. Quando nós vamos estudar direito administrativo, a grande dificuldade é porque, diferente das outras matérias, o direito é um só, dividido em matérias para fins didáticos, nós não temos uma codificação do direito administrativo, como acontece com a Constituição Federal, com o direito penal, com o direito processual penal, que tem códigos e depois leis esparsas. No caso do direito administrativo, não é desta maneira. Então vamos estudar alguns conceitos de direito administrativo, lembrando que a ideia é você entender o que está sendo falado do direito administrativo, para que serve o direito administrativo, porque desta maneira você conseguirá raciocinar também dentro dessa matéria. Tudo que é direito, tudo que é legislação, tem uma história, tem a interpretação histórica. Então, se nós formos estudar o direito administrativo como matéria, nós vamos ir lá no início, quando surgiu a necessidade da existência do direito administrativo. Mas toda essa análise histórica, essa parte toda, eu não acredito que ela seja tão importante quanto nós focarmos no que é o alicerce do direito administrativo. Saber o porquê existe é importante, mas é necessário que se saiba que existe e quais são os elementos que compõem. Por isso, brevemente, vamos passar pelas noções de direito administrativo, começando pelo Estado, governo e administração pública. Quando a gente fala em Estado, em governo, em administração pública, eu quero que você anote conceitos, pois a partir dos conceitos é que nós vamos esmiuçar para entender o que está sendo dito. Então, Estado, imagine. Estado, quando nós imaginamos o Estado membro, como São Paulo, Rio de Janeiro, é uma questão. Quando a gente imagina Estado como unidade, como Brasil, aí nós temos o Estado brasileiro, formado pela União, pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal e também pelos municípios. Então, quando a gente fala Estado, nós podemos entender ou o Estado brasileiro ou os Estados-membros, pois às vezes não está no contexto do que está sendo dito e é preciso entender para que você não, de repente, imagine que é o Estado enquanto Brasil e de repente está sendo falado do Estado membro. Então, vamos lá? Pode colocar Estado, unidade administrativa de um território. E nós vamos utilizar aqui a ideia de que não existe, não é possível que o Estado exista sem que haja a terra onde ele está fixado. E aí então vamos imaginar Estado dessa maneira, como sinônimo de nação, Estado, uma unidade administrativa de um território. Então, sempre que pensar em Estado, liga na tua mente a um território, a uma nação. Se falar Estado membro, aí pensa nos estados brasileiros que compõem o Estado brasileiro. Os estados membros, São Paulo, Rio, Bahia, Pernambuco e por aí vai. Perfeito? Então, a ideia de Estado, imagina o Estado, pensa no território, terra que preencha o Estado. E nós poderíamos aqui falar na cultura, no povo, o que compõe o Estado. Mas eu quero que você fique primeiro com a ideia do Estado. Depois, governo. E é interessante, pois se você imaginar, como o próprio termo diz, o que é governo, o que é governar, é colocar a sua filosofia em prática. Mas, quando nós falamos em governar, logo também pensamos na legislação que conceitua tudo. Então, nós já imaginamos Estado, território, terra para a existência
Agora eu quero que você imagine sobre governo. E aí eu quero que você imagine que governo é uma função do Estado. Para que o Estado continue funcionando, é necessário ter governo. Então, pode colocar como governo função existente dentro do Estado. Para que fique bem tranquilo esta ideia. E depois, ainda do que nós estamos vendo, administração pública. E por que eu estou falando sobre esses conceitos inicialmente? Pois é necessário que a partir dos conceitos que nós temos, nós consigamos raciocinar. Nas apostilas, em tudo que nós temos para estudar direito administrativo, nós vamos perceber que é uma matéria muito interessante, que se bem trabalhada, podemos com certeza ter tanto o Estado como sinônimo de nação, o governo funcionando de uma forma tranquila, mas é preciso que nós tenhamos o conceito de administração pública. E quando nós falamos em administração pública, como o próprio nome diz, administração, administrar, organizar, pública, pois é para todos. E dessa maneira poderíamos ter diversos conceitos, mas o importante é que nós consigamos entender o que é a administração pública, no sentido da organização para que funcione o Estado por meio do governo. E claro, como nós estamos falando do direito posto, imposto, é necessário que nós tenhamos tudo isso em lei, pois se não houver lei, não vai ser possível dizer que há uma administração pública, não será possível dizer que há governo e com certeza ficará comprometido o próprio Estado. Então, vimos assim, Estado, governo e administração. Poderíamos ver aqui os elementos, natureza, mas eu quero que você fique com um conceito, inicialmente, daquilo que é. Na continuidade, nós poderemos analisar os poderes administrativos, poderes disciplinar, poder de polícia, poder regulamentar, para que nós tenhamos a ideia da administração pública funcionando, para que o governo dê certo e para que o Estado tenha uma existência possível no sentido de prosperidade e atender aos anseios de justiça e igualdade de todas as pessoas que residem naquela unidade física, naquele território. Então, vamos aos poderes, que é bastante interessante que nós consigamos entender. E só para que a gente nós não tenhamos dúvidas, eu falaria dos princípios depois dos poderes, mas vamos lembrar o básico do artigo 37 da Constituição Federal. O artigo 37 está na Constituição, mas é tratado como direito administrativo o artigo 37 porque fala da administração pública e é o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, para os princípios que regem a administração pública. Legalidade, porque se ter uma lei prevendo que as coisas serão feitas daquela maneira, a legalidade administrativa está no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, enquanto que a administração só pode fazer aquilo que a lei está dizendo, o administrado pode fazer tudo o que a lei não proíba. Então, legalidade, lei. O segundo, impessoalidade, é o princípio da isonomia, da igualdade no direito administrativo mesmo, impessoalidade. A administração não é feita para um ou para outro, e sim para todos. Depois temos moralidade,
que é a obrigação da honestidade, né? Moralidade, honestidade, probidade. Pode colocar moralidade como sinônimo de honestidade. Poderíamos analisar isso aqui e aprofundar, mas fica dessa maneira, que é bem tranquilo para que nós tenhamos a assimilação do conceito. Publicidade, como o assunto de interesse de todos, publicar tudo aquilo que for feito, salvo quando a situação fática exija que não haja publicidade. E a eficiência é fazer de uma maneira otimizada com o recurso que tem, que é cada vez menor, com a vontade e a necessidade de todos. Tranquilo? Então, esses são os princípios explícitos no artigo 37 da Constituição Federal. Poderíamos ter outros, mas é importante que vocês fiquem com esses conceitos dos princípios explícitos. E chegamos aos poderes. Os poderes da administração, vamos colocar primeiro o vinculado, que é aquele que só pode agir de acordo com o que a lei diz. O discricionário, que se contrapõe ao vinculado, que é com base na oportunidade, conveniência do administrador. Aí temos o poder normativo, como o próprio nome diz, é para que a atividade de produção de leis, né, no caso o legislativo, possa realizar como tarefa precípua. Mas sabemos que também, como de uma maneira enviesada, não direta, nós temos também, não só no legislativo, mas no executivo e no judiciário, também o poder normativo. O poder hierárquico, que é a escalonar, ou seja, colocar em níveis de subordinação, o poder hierárquico, para que nós tenhamos a possibilidade, né, de sempre funcionar a administração pública, alguém tem que fiscalizar. Por isso, o poder hierárquico. O poder disciplinar, para que nós tenhamos a correção das condutas dos servidores quando acontecer qualquer coisa. Poder de polícia, que está lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional, que é restringir bens e direitos individuais em prol da coletividade. É o caso, por exemplo, no poder de polícia, da emissão de um alvará de funcionamento até as 10 horas de uma casa de show. Sendo que as pessoas que têm a casa, de repente, gostariam até as 4 horas da manhã todos os dias. Mas o poder de polícia limita o alvará até as 22 horas, por exemplo, para que nós tenhamos o sono, a tranquilidade também preservado. Então, o poder de polícia restringir bens e direitos individuais em prol do coletivo. E dessa maneira, nós teríamos depois os atributos desses poderes. Poderíamos falar em abuso de poder, tantas outras coisas, mas é importante que nós fiquemos com esses conceitos que eu trouxe para vocês dos poderes, pois poderíamos ter conceitos, atributos, classificação e tantas outras coisas. E os bens públicos, para que a gente finalize esse primeiro momento do direito administrativo. Os bens públicos está no Código Civil, no artigo 98 e seguintes, mas é no artigo 99 que fala dos bens de uso comum do povo. Por exemplo, praças, ruas, mares, todos utilizam bens de uso comum do povo. Bens de uso especial, que é aqueles com uma destinação específica do que vai funcionar no local, por exemplo, o prédio de uma delegacia, o prédio de uma prefeitura, de uma escola, bens de uso especial. E os bens dominicais ou dominiais, que são aqueles bens que integram, que compõem o direito do município, do estado, da União. Então, são bens dominiais, dominicais, que integram o patrimônio do ente federado. Dessa maneira, nós vimos noções de direito administrativo: Estado, unidade física; governo, que vai fazer a organização naquele espaço; administração pública, por meio da qual o governo vai existir. Vimos os princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E vimos também os poderes: poder disciplinar, poder de polícia, poder regulamentar e os demais poderes que nós falamos. E vimos os bens públicos. Poderíamos ter visto o ato administrativo, mas vimos desta maneira, para que você tivesse a primeira ideia geral sobre direito administrativo. Dominar bem esses conceitos, depois é possível aprofundar na matéria.
A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Eu acredito muito no potencial de vocês, por isso a gente grava essas instruções, essas aulas. Tenho certeza que de uma forma profícua e simples, para que você assimila o conceito, na continuidade você consegue aprofundar e entender a matéria, o que é mais importante. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir.